Saudações! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilinhos? Vou perguntar de novo. Digam para mim se o som tá legal, se tá tudo bem aqui com a imagem, etc e tal, para a gente poder começar a nossa querida live aqui. Enquanto isso, vou dando um alô aqui para a turma, né? Cumprimentar aqui Luiz Carlos Lima, o Ari, Pedro Assunção, Rosivaldo Silva, boa noite, Walter Binder, pô Walter, que saudade, cara, já tempo que não nos víamos, hein? Nivaldo Paulino, Baianinho, um abraço, vamos que vamos, 2024 logo ali. Michel Marques, boa noite, Dr. Juan, 13 na cabeça. Carlinho Travalá, boa noite, meu irmão. Tranquilidade aí, né? Vamos em frente. Minha irmã Genoveva, boa noite. Mana, Mercedes, boa noite. Cida Assunção, Cidinha, um abração. Tonho Ivo, Tonho, firme na luta, hein? Falta pouco. Hamilton Duarte, boa noite. Célio Silveira, Celinho, um abraço. Johnny Walker, Johnny, minha amiga querida de longos anos. João Maria, ô João Maria, tudo bem? Caramba, cara, que alegria ter você aqui. Janaína Morim, parabéns pra você nesta data querida. Janaína, minha linda, parabéns, hoje é aniversário da Janaína, hein? Janaína, eu boto uma grande expectativa da Janaína pelas qualidades que ela tem para ser uma vereadora de primeira grandeza. Nós vamos trabalhar para 2024, vou te ajudar a chegar na Câmara, você e outras pessoas, mas você eu faço questão. Silvio Gomes, boa noite, meu querido. Vanilson, saudades de você, cara. Tenho mandado abraços apertados para você pela Kit, hein? Pergunta para ela. Vamos nos encontrar para bater um papo, cara. As coisas estão andando. Rosana Paz. Zélia dos Santos, meu prefeito 2024. Obrigado, Zelinha, pelo carinho. Não vou desanimar vocês, não. Eu vou seguir na luta. Peterson Rocco, grande pé, meu amigo. Reserva uma mesa aí que eu vou levar a Alice aí. Ela tá aqui, já pediu para ir na... Vamos lá no bar do pé, vovô. Nós vamos lá. Logo estamos aí. Cristina, que alegria. Cristina me ajudou muito na prefeitura, né? Assumiu a questão dos royalties, fazia um trabalho bacana pra gente, muito grato. Um beijão, Cristina. Obrigado por estar aqui, cara. Edivaldo Amarante, meu irmãozão de Marizias, sempre com a gente. Andréa Paiva, obrigado. Vanilson, boa noite, claro. Conceição Paciente, tia Conceição, um beijo, obrigado. Érica Cagiano, minha sobrinha linda. Não mexe com a Érica, hein? Ela dá umas porradas fortes. Ricardo Belém, obrigado, Ricardo. José Ferreira Flores, Antônio Ferreira, Ricardo Belém, Sertão do Camburi, Mestre Tubarão. Lembro de você, irmão. Firme aí. Vamos junto, hein? Anailton, Edson Braga, meu querido parceirão. Celina Unhuma, que legal. Ana Araújo, Juca Santos, Marisa Carqueja. Marisa, um beijo, beijão na netinha. Mariana, beijo na Lunga do Lunga. E no Rafael, Rogester, Leni Leite, madrinha querida, obrigado por estar aqui, né? Bom, vou perder muito tempo não, porque hoje é sexta-feira e você
já deve estar aí com a garganta seca para tomar uma cervejinha, né? Então eu vou tentar ser breve aqui na nossa live, porque ontem eu não consegui fazer a live por causa de um evento que nós participamos e vou falar bastante dele aí no final, sabe? Para dar aos meus amigos algumas explicações porque eles merecem, né? Os verdadeiros amigos, tá? Queria enaltecer aqui e convidar vocês, quem puder ir, para ir nesse evento aqui do projeto Joga Bola. É um pessoal lá da Costa Norte que faz um trabalho muito legal, com umas 150 crianças, e é um trabalho extremamente produtivo do ponto de vista social. As famílias são muito gratas aos professores, aos orientadores dessa criançada linda aí lá da Costa Norte. Parabéns para vocês. Eu quero ir pessoalmente conversar com vocês a respeito do projeto, porque eu gosto demais dessas iniciativas voluntárias de pessoas que se dedicam a dar um ambiente melhor para as nossas crianças, tá bom? As famílias são muito gratas a vocês e a comunidade sebastianense, com certeza, sabendo desse trabalho, é grata a vocês também. Sucesso aí no evento, né? Começar por aqui, ó, porque a coisa tá pegando fogo. Vamos começar por aqui. Miguel Flores chegou aqui. Miguelzinho, um abraço. Almir Rister. Quem mais? O Mário Ferreira. Obrigado, Marinho. Danilo Tavares. Aí, o Ricardo, o mestre Barão, tá me convidando para ir lá no bairro. Vou sim, mestre. Depois você me manda aqui no Messenger, no seu WhatsApp, para eu conversar com você e a gente combinar uma hora para eu ir dar uma conversada com vocês aí, se Deus quiser, tá bom? Tenho todo interesse em conhecer esses projetos que o pessoal tá fazendo por aí. Nenê Moreira, São Sebastião, Pede Socorro, Ana Lúcia. Que bom, Ana, que você está aqui, hein? WB Lapidações. Nilton Gomes, vamos lá então. Eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre a questão dos ambulantes, sabe? Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Precisa falar sobre isso porque algumas pessoas eles confundem a nossa participação nessas discussões. Nós somos extremamente solidários aos trabalhadores da nossa cidade, sabe? Em especial ambulantes que fazem uma atividade que tem tudo a ver com o nosso potencial turístico, com as nossas praias, né, em receber as pessoas. Inclusive lembro, né, que quando da nossa gestão nós demos inúmeros cursos de treinamento para os ambulantes. Alguns ficavam até bravos com a gente, né, porque a gente exigia o uso da touca, né, a separação do lixo, não dispensar óleo dentro das bocas de bueiro, né? O uso de luvas para eles. Dávamos cursos bastante interessantes, né? Então a gente sempre respeitou muito essa atividade de ambulante, que é uma coisa muito antiga, né? Que merece o respeito dos administradores. Os vereadores bolaram aí umas alterações na lei dos ambulantes e o André Pieromon encabeçou isso aí e a Procuradoria Jurídica da Casa, quando o projeto entrou lá, eles disseram para o vereador assim, ó, pode andar que está tudo certo, está tudo legal com o projeto, não há vícios de inconstitucionalidade e pode-se colocar para votar o projeto. Então os vereadores, né, nenhum deles, penso eu, não tenho certeza, mas nenhum deles assim, versado no direito administrativo, etc. E tocaram o projeto, aprovaram, tal, o prefeito vetou, né, o projeto, votou para a Câmara, os vereadores derrubaram o veto, certo? E aí entraram com ação de inconstitucionalidade sobre o projeto, o desembargador deu liminar, a prefeitura depois entrou com outra ação de inconstitucionalidade, que vai ser anexada uma na outra, por óbvio, e está suspensa essas alterações da lei dos ambulantes, né? Em tese, os vereadores fizeram orientados, né, juridicamente. E quando veio o veto,
a Procuradoria da Casa mudou a interpretação, disse que realmente a lei é inconstitucional, e agora na defesa que apresentaram lá no Tribunal de Justiça, eles assumem que aprovaram um projeto inconstitucional. Ou seja, os vereadores estão na berlinda, eles não podem se socorrer de serviços interna corporis lá na Câmara, porque parece que não estão bem orientados. E tem excelentes advogados lá, gente boa, mas não estão no clima, né? Então a gente se coloca à disposição aqui, quando os vereadores quiserem apresentar algum projeto, quiserem fazer um bate-papo conosco, a gente discute com vocês a viabilidade ou não do projeto prosperar, né? Uma pena, né? Já disse que não entro no mérito da discussão do projeto, né? Do mérito da matéria. Isso é para discussão mais aprofundada, tá? Mas a coisa prossegue de uma maneira totalmente louca, né? Eu mostrei aqui para vocês que logo após o prefeito, num ataque de perereca nua, mandou a fiscalização ir para as praias, e as praias eles estão retirando os carrinhos dos ambulantes. Essa aqui é recente, lá em Marizias, mandou apreender o carrinho dos ambulantes. Houve uma discussão, um entreveiro, até onde eu sei, dentro dos padrões normais de um desentendimento entre fiscal e um dos ambulantes. E você acredita que o prefeito ligou pessoalmente para o ambulante e destratou ele de uma maneira grosseira, falando palavrões em profusão, num total desrespeito para com o trabalhador, né? E o carrinho dele foi embora, tá certo? E eu ainda não me satisfiz com a atitude que estão tomando lá na Praia das Cigarras com o pessoal dos quiosques, né? Tá muito mal explicado, porque nos passaram que há investimentos de porte e por trás desses investimentos, pessoas da administração interessadas em edificações, construção de condomínios com marinas, etc., e adquirindo terrenos lá em valores altíssimos, um deles por 15 milhões de reais, segundo informam, com absoluta certeza já, e agora um outro terreno gigantesco lá também, que é o Clube das Cigarras, que está desativado há muitos anos, e que parece que já estão caindo para dentro para adquirir essa propriedade também. Essas informações nos são passadas, né? E logo a seguir os documentos começam a aparecer. Mas eu já adianto aqui porque é óbvio, né? Quem é que pode estar por trás dessas aquisições milionárias? Quem é que está mexendo com muito dinheiro dentro de São Sebastião? Quem é que pode despoluir o visual da Praia das Cigarras para que esses investimentos sejam mais portentosos, né? Vai pensando aí, em breve eu vou falar para vocês certinho. E minha solidariedade aos ambulantes, tá certo? Não há necessidade dessa agressividade toda para com vocês, tá bom? Se quiserem rememorar, verão que durante a nossa gestão, embora rígidos como éramos, nós tratávamos com muito respeito a classe dos ambulantes. E em época de eleição, essas pessoas são assediadas com promessas as mais variadas, né? Com promessas de licenças, com uma série de agrados para que apoiem os candidatos, né? Eu sempre tratei os ambulantes com muito respeito e com muito profissionalismo para com eles, né? Nunca os enganando. Então agora eles estão pagando um preço caro, sabe? Por terem ido atrás de historinhas meramente eleitorais, tá bom? O senhor prefeito tomou até agora uma atitude que é absolutamente ilegal. Por decreto ele suspendeu a emissão de licenças para ambulantes. E há uma lista de espera. Há pessoas que estão aguardando a sua licença para poder fazer um trabalho nas praias, né, nas praças, etc. e tal. Tá me cheirando mal isso aí. Porque quando ele toma essa atitude, essa ordem de inscrição pode ser subvertida e elas podem estar direcionando para alguém, né,
que possa ajudá-los na próxima eleição. Já fizeram isso bastante, né? Eu espero que os ambulantes acordem. Eu não posso deixar de fazer um comentáriozinho. Entrou mais gente aqui, ó. Éder Ramalho, Marcelo Matos. Marcelo, obrigado, querido. Zé Bispo, Nájila Muniz, Joaquim Duarte, Netinho, meu parceirão do basquete, etc e tal. Tânia Cristina, Alitéia Nishikawa, Alex Simeão, olha quanta gente bacana. Obrigado aí pelo prestígio, viu? E pela participação. E obrigado também àqueles que vão assistir depois, né? A live, né? Porque não podem assistir ao vivo. Vânia, minha linda. Beijo no Betão aí. Denise Estevaleto. Luciane Simone. Ah, que graça. Que bom, que bom. Maria Oliver, cheguei atrasado, nunca atrasado. Hein? Se chegar atrasado, depois vê na gravação. Há algum tempo atrás, eu comentei com vocês essa mania que se tem em São Sebastião nessa gestão de fazer publicidade demais e tentar iludir o pessoal com excesso de propaganda, né? Chamei isso até que São Sebastião está efetivamente transformada numa cidade cenográfica. É tudo para parecer que estão fazendo, mas na verdade não estão fazendo nada e tentam passar informações para a população se encantar com coisas que não existem, são meramente devaneios, né? E coisas muito mal feitas, cobertas de uma pinturinha ou de uma mudança de nome, né? Eu falei disso aqui para vocês, ó, há um tempo atrás, quando o senhor prefeito fez publicar uma matéria sobre os Jogos da Juventude 2022, né? Vale lembrar que nossa cidade é a única da região com a pista oficial de atletismo. E aí eu mostrei para vocês qual é a pista oficial de atletismo que temos em São Sebastião. Se essa pista é de terra, é de saibro, desse nível assim, ó. E eu falei, olha, isso é muito feio, porque cacarejam um montão e não fizeram nenhum investimento real efetivo em melhoria das estruturas esportivas de São Sebastião. Quase a totalidade do que eles anunciam são estruturas já existentes que passaram por uma reforma muito mal feita. E aí nós fomos a seguir informados de que São Sebastião vai receber os Jogos Abertos. E eu falei que, com todo o respeito aos atletas, com a competição, que isso era um devaneio, um sonho de verão do senhor prefeito para atender politicamente a campanha do derrotado candidato a governador Rodrigo Garcia, que prepararia aqui um cenário todo bacana para uma eventual manifestação em segundo turno, todas as cidades por aqui. Não passou o candidato do senhor prefeito, Rodrigo Garcia, né? E ficamos aqui com os Jogos Abertos. É uma chuva de reclamações dentro da estrutura dos Jogos por causa das más instalações, da precariedade dos espaços esportivos, né? Exemplo, a pista de atletismo alagada, tendo que suspender as provas e os atletas reclamando que a pista é de terra, não é uma pista de borracha, como existem em inúmeras das cidades de porte que poderiam receber os Jogos Abertos. E a gente sabe hoje, todos sabem, que foi uma conduta, uma decisão política, retiraram os Jogos Abertos lá de Sorocaba, né? Que estava preparada para receber, mas porque o prefeito não apoiaria o Rodrigo Garcia, o atual secretário de esportes, que é amigo de alguém aqui dentro da prefeitura de São Sebastião, rapidamente tentou trazer o evento para cá e foi bem recepcionado, porque esse evento implica em gastos monstruosos, inclusive com aporte de recursos do governo do estado, e se desencadeou uma série de contratações, etc e tal, tudo sem licitação, uma verdadeira zona.
mais ou menos como o que foi feito durante a pandemia, onde se desviaram milhões de reais da cidade de São Sebastião. Agora nós estamos bastante atentos, porque vai ser também um desvio monstruoso de dinheiro gasto sem saber para quê. Nas palavras do senhor prefeito, por exemplo, a cidade que fez reformas em espaços esportivos, hoje é uma cidade de primeiro mundo, precisou fazer coberturas de lona e banheiros químicos, segundo ele, em área coberta de 16 mil metros quadrados. 16 mil metros quadrados é metro pra caramba, bicho. Metro pra caramba. E haja banheiro químico para receber 15 mil atletas. Não há condição de hospedar e receber atletas num evento desse porte no município de São Sebastião. Isso é uma loucura. E por mais que se faça propaganda, é óbvio que iam aflorar as coisas. Por exemplo, as queixas evidentes de que nós tínhamos os ginásios esportivos chovendo mais dentro do ginásio do que fora do ginásio. A alegação é que a chuva foi forte. Ué, a chuva pode ser forte, pode ser fraca. Um ginásio recém-reformado não pode ter goteira. Não pode ter goteira. Ele é recém-reformado. Se a chuva quer dizer que se for sereninho e chuva fina não faz goteira. Agora se for chuva grossa faz goteira. Na sua casa é assim também? É por aí, quando você faz uma reforma, o empreiteiro vem e faz uma reforma dentro da sua casa, chove dentro da sua casa e você acha perfeitamente normal? Foram gastos milhões de reais em reformas totalmente com efeito de pirotecnia para sair nas fotos, mas tecnicamente reformas de péssima qualidade. Então estavam com goteiros, o ginásio do topo, o ginásio do QI, o gringão, os jogos tendo que ser interrompidos a todo momento para que passasse o rodinho na quadra. Isso é uma competição, até onde se sabe, de um nível elevado, né? Envolve muitas cidades e nós pagando o mico dos atletas sempre passar o rodinho para tirar as poças d'água para continuar jogando, né? Os banheiros químicos feitos são desse nível, dessa qualidade, né? As pessoas tomam banho em chuveiros improvisados, não tem sequer onde pendurar a sua roupa, ou vem pelado de lá dos alojamentos e entra no banheiro e sai enrolado na toalha pelado, ou não tem como pendurar a sua roupa aí para tomar um banho. Isso quando tem água. Porque são várias as queixas de falta d'água nessas estruturas, com delegações indo embora para suas cidades sem tomar banho. Isso não é nada, isso é coisinha, é picuinha sua. Tá bom, mas estamos pagando um mico. As estruturas são tão próprias para receber eventos desse porte que tiveram que ser feitas arquibancadas improvisadas a um custo X qualquer, já sabemos quem são os fornecedores das arquibancadas, né? Que são feitas na calçada, porque o local não comporta receber eventos esportivos com essa grandeza. É disso que a gente estava falando. Não pode querer dar um passo maior que as pernas, porque vai rasgar o períneo. E o senhor expôs a nossa cidade a esse vexame, muito embora as foquinhas estejam aplaudindo por aí. Sobrecarregou os servidores. O pessoal da saúde tem que fazer horas extras acima da sua capacidade diária de trabalho. O pessoal da limpeza é o pessoal da New Clean. E eles estão trabalhando sem uniforme. Como que querer dizer, para não identificar os servidores que lá estão acima do horário de trabalho deles. Eu espero que eles recebam as devidas horas extras, né? E a bagunça é muito grande. E para quem não acredita que isso possa acontecer, né? Já
ultrapassou as fronteiras. O jornal de Sorocaba coloca lá estampado na primeira página: cidade de São Sebastião apresenta problemas estruturais nos jogos abertos. E a foto do nosso maravilhoso banheiro, um banheiro moderno, com instalações de primeiro mundo, azulejado, com todas as condições de higiene, etc. e tal, que recebeu aí 15 mil atletas. Quando tinha água, até que dava para entender, né? Mas sem água, pior ainda. É disso que nós estamos falando. É disso que eu estava falando para vocês. Nós íamos pagar um mico, mas não tenha dúvida que vai ter propaganda e fogos de artifício os mais variados para dizer que foi um sucesso absoluto. E não foi. Nós sabemos que não foi. Os atletas saem daqui talvez contentes porque os atletas querem competir, né, e ganhar medalhas, mas foram muito mal recebidos na nossa cidade. Isso não se faz com o nome da cidade de São Sebastião. Tenham mais respeito com a nossa cidade. E as mentiras a todo instante proliferando, né? Postagem do seu prefeito: equipe de São Sebastião na ginástica artística. Qual é a equipe de ginástica artística que tem em São Sebastião? Há 3 anos não existem mais aulas de ginástica artística de São Sebastião. Quem é que representou o município de São Sebastião? De onde são esses atletas? Porque daqui não são. As professoras que trabalhavam crianças nessa área da ginástica artística estão deslocadas desse segmento e não cito os nomes porque não há interesse nisso, né? E os aparelhos que existiam para a prática da ginástica artística, que existia uma turma praticando em São Sebastião, foram encostados num depósito, estão apodrecendo dentro da Secretaria de Esportes de São Sebastião e fazem propaganda e rapidamente as mães vão para as redes sociais, né? Passa o endereço onde está tendo aula para minha filha voltar para as aulas, por favor. Pagou para quem, senhor prefeito? Treinam onde? Você faz 3 anos que acabou a ginástica artística aqui em São Sebastião e os equipamentos foram jogados em um galpão, estragando, poderiam ter cumprido o que prometeu às crianças. O senhor prefeito recebeu essas crianças da ginástica artística no seu gabinete em 2017, foto, aquela baita prosopopeia, e prometeu para eles que seria construído um ginásio para a prática da ginástica artística. Nem ginásio, nem ginástica artística, mas uma enrolação estilo Tucano que engabelou mães e pessoas por aí e que botaram fé nessa administração perdulária que está instalada dentro do município de São Sebastião. Ô Juan, você é contra esse? Pelo contrário, fizemos vários durante o nosso governo, mas até onde podíamos honrar com a condição de uma cidade que recebe bem as pessoas, não para sair na foto e pagar propaganda na vanguarda dizendo que está tudo às mil maravilhas por aqui. Não dá. É isso que eu combato, sabe? É a mentira do governo a todo instante, é a mentira da publicidade a todo instante, é a mentira dos investimentos a todo instante, é a mentira como regra da administração nesses últimos 6 anos. Nós vamos desmistificando aqui, você vai tendo paciência. Então é verdade que eu estou falando, que o vereador Wagner Teixeira fez um requerimento verbal ali na Câmara esta semana, solicitando informações sobre quantos atletas estão contratados para representar São Sebastião, sendo que daqui não são, e quanto está sendo gasto com eles. Alguém diria assim, mas sempre teve atleta contratado. Na minha época não. Na minha época não. Eu encerrei esse ciclo com o nosso governo. Por quê? Porque nós queríamos investir e investimos pesadamente nos jovens de São Sebastião, para que eles representassem a cidade, perdendo ou ganhando, mas tendo a oportunidade de representar a nossa cidade. Esse hábito de pagar atletas, como agora
demonstrado aqui por manifestações de mães, como na ginástica artística, não creio ser salutar para o município. Eles são referência para as crianças, porque eles olham. Hoje não tem dificuldade em ser referência, porque tem televisão e internet para tudo que é canto. O que as crianças precisam ter é a oportunidade de sentir esse espírito de competir e defender a sua cidade. E lhes é tirado, porque não é feito investimento nas categorias de formação de atletas em São Sebastião. As coisas são sempre com finalidades de lucro para alguém ou para prestigiar alguém. Então, eu espero que o Wagner faça lá o requerimento e consiga a resposta, né? Vai ser muito interessante. Nunca dá nada, vocês denunciam, não acontece nada. Eles compram todo mundo, solta camarão na mão de todo mundo e nada acontece. A sensação de impunidade já está impregnada dentro da mentalidade de alguns moradores de São Sebastião, que não adianta, é melhor esquecer, deixa roubar. Não. De vez em quando sai umas coisinhas aí, eu conto para vocês. Ó. Você lembra daquele episódio que foi vergonhoso? Logo após ser reeleito, o prefeito, ou antes um pouquinho de ser reeleito, o prefeito e sua trupe, os vereadores que tiveram acima de mais de 1000 votos na costa sul de São Sebastião, visitaram comunidades carentes, né, de ocupação irregular, núcleos de regularização, e prometeram mundos e fundos para essas pessoas. E uma das comunidades que recebeu essa visita foi a Vila Pantanal, lá em Juqueí. Então, logo eleito, o senhor prefeito mandou a Bandeirantes ir lá e desligar a luz dos moradores, retirando a fiação. E mais de 50 famílias estão às escuras até hoje por lá. E o senhor prefeito dizendo que havia sido uma ordem judicial nenhuma. Inclusive, tomou o senhor prefeito um processo e foi determinado que ele fizesse a religação das luzes e que apresentasse o plano de regularização da área, porque eles alegam um monte de coisa, mas plano que é bom não fazem nenhum, nem efetuam, não fazem nem o plano, quem dirá efetuá-lo, né? Essa semana, olha que bacana, ó. Em cima daquela, vai lá e faz o plano. O prefeito não fez nada, não determinou nada, a coisa está andando de marcha ré. E ele foi multado em R$75 mil. E essa semana, olha, semana passada, o juiz mandou bloquear o dinheirinho do senhor prefeito. Dinheirinho é só para ser carinhoso, né? Vocês sabem que isso aqui é dinheirão. O dinheirinho do senhor prefeito nos bancos. Em R$75 mil, que é o valor da multa que ele recebeu. Aí foram lá na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal falou que não tinha esse valor lá, foi no Banco do Brasil, o Banco do Brasil falou assim, ó, 75 não tem aqui, mas tem 40 mil, bloqueia 40 mil dele lá no Banco do Brasil, então. Na BMW Financeira também disse, ó, não tem esse dinheiro aqui, né? Aí foi lá no Itaú Unibanco, bloqueia aí 75 mil, também não tinha 75 mil, mas tinha 2.500, ou seja, caçaram as contas do prefeito e conseguiram bloquear R$42 mil, um total de 75 mil. De vez em quando acontece, tá vendo? E aí, como é que vai fazer? Ué, esse dinheiro aí, salvo melhor análise, agora passa para bloqueio de veículos, bloqueio de propriedades, até saldar os 75 mil, né? Então aquela piadinha que o senhor prefeito soltou lá na rádio, quando ele ofendeu uma moradora lá da Vila Pantanal que reclamava, dizendo que ela seguramente era uma invasora, etc e tal, e disse, eu não tenho dinheiro para pagar essa, tinha uma parte aí, ó, faz uma vaquinha agora, prefeito, reúne ali
o pessoal que o senhor nomeia em cargos comissionados em profusão e cata dinheiro deles, aí paga logo esses 75 mil aí, porque senão vai acontecer bloqueio de bens, sabe? Vai perder carro, vai acontecer umas coisas feias. De vez em quando rola. A ação criminal que o senhor prefeito, a primeira, do desdobramento da operação Mar Revolto, está dando, no ritmo que a gente sabe, né? Devagarinho, né? Ainda não tem nenhuma manifestação, mas em breve também vai acontecer algumas coisas. Veja, por exemplo, né? Quando nós falávamos aqui da parceria que o senhor prefeito, logo ao iniciar o governo, tinha com as empresas de merenda e empresas de uniformes escolares, todas elas envolvidas em operação prato feito, etc e tal, e eles tentaram mascarar ele de todo jeito, e essas empresas deram chequinhos para os assessores do senhor prefeito, entregar para o prefeito, e esses chequinhos foram utilizados na compra de imóveis para mobiliar a casa dele aqui pertinho do Porto Grande, né? Tudo isso está comprovado, sabe? Bobo aquele que fala assim, doutor, vamos falar as coisas lá, mas eu só falo que está comprovado e provado e está em processos judiciais. E olha aí, aquela empresa que vendeu quase 2 milhões de reais em uniformes escolares, né? Para a prefeitura lá em 2017, o Tribunal de Contas condenou o contrato e não adiantou nem recorrer. E o que é mais engraçado, isso aqui precisa ler para vocês, né? O Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, ele fez um relatório, né, a respeito da por que não aceitou o recurso do senhor prefeito. Aí fala aqui todas as falcatruas que tinham na licitação, mas o mais gostoso de ler é que aqui no finzinho, já vamos chegando lá, pus em vermelhinho, né? Igualmente, nada apresenta os recorrente é o prefeito, a respeito do grau de especificações das peças de vestuário estudantil licitadas. Tamanhas minúcias que parece que a Prefeitura de São Sebastião licitava trajes para astronautas da NASA e não uniformes para estudantes do ensino fundamental. Faziam tanta mutretagem, cercando tanto para que uma empresa só vencesse a licitação, que até o Tribunal de Contas foi obrigado a tirar um sarrinho. Parece que eles estavam licitando traje de astronauta, não uniforme para criança, que é coisa corriqueira. Poderia ser feito aqui mesmo em São Sebastião, né? Mas precisava ser de alguma empresa que partilhava ou compartilhava da simpatia do senhor prefeito, né? E os contratos se sucederam com empresas envolvidas em falcatruas dentro da Operação Lava Jato. Mostrei aqui, mostro de novo, né? Lá em Boiçucanga, palquinho montado, show, ninguém no show. Só que isso custa um monte de dinheiro, que é para a mesma empresa que está lá na Operação Lava Jato, né? E que já responde agora ao processo crime primeiro, né? Marizias também, uma instalação montada lá na Praça de Marizias, ninguém vendo o show. Você percebe que disso aqui eles não fazem propaganda nas redes sociais do senhor prefeito? Porque eles não conseguem uma foto para mostrar que tem gente lá assistindo esses shows, que são alegados até que são para entreter os atletas que estão aqui nos Jogos Abertos. No Porto Grande da mesma maneira, né? Ninguém no show. Mas você paga essas estruturas aí num contrato de mais de 10 milhões de reais para a mesma empresa que está envolvida lá na Operação Mar Revolto e que já está no primeiro processo crime apresentado pelo Ministério Público. Coisa feia, bicho. Uma complicada rede de desvio de recursos montados dentro da Prefeitura de São Sebastião para favorecer empresários, etc. e tal.
eu tenho dito para vocês assim, ó, para atender a população, está difícil de fazer algo assim sem reclamar ou sem dizer que estão fazendo um esforço hercúleo para atender a comunidade sebastianense. Eu tenho dito que falta remédio nos postos de saúde, tenho dito que não há exames para a população de São Sebastião. Há pouco tempo não tínhamos seringa, agulhas nem insulina para tratar os nossos diabéticos. E agora uma denúncia complicadérrima que já virou requerimento na Câmara Municipal, também feita pelo vereador Wagner Teixeira. O Wagner está dando uns tiros certeiros. E nós vamos utilizar essas coisas também, sabe? Ele tem o poder de pedir lá documentos que eles não nos mostram. Há um remedinho chamado Ozempic que é usado para tratamento de diabetes tipo 2. Só que tem um efeito dele que é produzir emagrecimento. Só que é totalmente falha essa condição de prescrever esse remédio para emagrecimento. O uso desse remédio sofreu um boom, um aumento brutal da Prefeitura de São Sebastião agora. E esse tratamento custa R$900. Não tem remedinho para pressão, não tem remedinho que custa 30 centavos, mas um remédio que custa cerca de R$900 está sendo prescrito para tratar pessoas que se acham fora do peso, de uma gordurinha aqui, uma gordurinha aqui, que não satisfaz o harém do senhor prefeito. Besteira? Vamos aguardar, né? A prescrição em excesso desse medicamento não para diabéticos, mas pessoas que não têm diabetes e estão utilizando esses remedinhos porque querem melhorar a silhueta. Porque o verãozinho está chegando, né? E para ir na escuna, no arcão das autoridades, você está nos 30. Senão vão reclamar, né? E aí pode baixar o cargo lá de chefia para uma assessoriazinha qualquer, né? Brincadeira? Não é brincadeira não, é sério, cara. Motivo de requerimento na Câmara e motivo de falação na comunidade. Todos sabem. Então não adianta querer esconder não, porque a gente vai achar, tá bom? Ufa! Você não fala bem nada? Não falo bem de nada, porque não há nada que tenha que falar de bem. E tudo que eu falar eu provo, tá bom? Agradecer mais gente que entrou aqui, entrou bastante gente, Claudinei, Hamilton Pacheco, obrigado meu irmão, Alberto, Miriba, Emily Pacheco, Ismael Gregório, bastante gente, hein? Bastante gente, muito obrigado. Sexta-feira, já vamos para a cervejinha. Aguenta firme que só vou fazer mais uns comentários aqui, ó. Segundo turno das eleições. Vou deixar aqui tranquilamente você tirar suas conclusões. No primeiro turno das eleições, você lembra muito bem. Se não lembra, eu poderia até refrescar sua memória, né? Eu vim aqui e falei assim, ó, eu, doutor Juan, voto nesse deputado estadual, e nesta deputada estadual e nesse deputado federal. Eu, em momento algum, falei assim, votem nesses. Nunca falei e tenho dificuldade até falar para mim. Recebo essa queixa de alguns colegas, dizem, você não pede o voto. Eu me explico, né? Digo por quê, e aqueles que creem em mim, eventualmente me seguem, mas sem pressão, sem faca no pescoço, sem dizer, tá comigo, vota. Isso não é o meu estilo, não fiz isso nem quando ocupava a prefeitura de São Sebastião, aí que eu não fazia mesmo, morria de vergonha de usar o poder de prefeito para pressionar pessoas a votarem conforme eu determinava, o que não é hoje habitual, né?
Hoje as pessoas têm que se reunir obrigatoriamente, se não perdem o cargo, colocar adesivo no carro e ainda dizer que amam de paixão aqueles adesivos que eles sequer conhecem quem estão ali, mas que se não colocarem, o bicho pega, né? Quase deu certo o senhor prefeito, mas não deu muito, né? Então agora, segundo turno, nós temos a opção de voto para presidente e para governador. Então, presidente restaram 2 candidatos, óbvio, e governador restaram dois candidatos. Na live passada eu já falei para vocês que eu, doutor Juan, trabalhei bastante para retirar o PSDB do governo do estado de São Paulo, porque o PSDB vem patinando e se acomodou no poder e sempre fica para perto da eleição os investimentos e aparecerem coisas nas cidades, né? Não vou ficar lembrando todas as coisas porque vai ficar muito longo. Isso tinha que acabar. Está muito viciada a política, a administração dentro do estado de São Paulo. E o senhor prefeito se esgoelou. Estamos lascados se o Rodrigo Garcia não ganhasse e tal. Mas a própria população entendeu, assim, ó, chega, né? Não dá mais para ter PSDB no comando. Vamos trocar. Então passaram o Haddad em segundo lugar e o Tarcísio em primeiro, no primeiro turno, né? E eu disse aqui assim, ó, isso é um direito meu, não quero me reprimir por isso, é um direito meu. Eu não voto no Tarcísio, porque o Tarcísio, após a derrota do Rodrigo, ele fez uma declaração clara, escrita, não sou eu que estou inventando, nem é suposição. Disse assim, o Tarcísio não tem equipe para governar o estado de São Paulo. Então o PSDB vai apoiá-lo em troca de manter secretarias, cargos e redutos dentro do governo. Inaceitável. Vamos ter uma rainha da Inglaterra e o comando da máquina vai continuar na mão dos tucanos. Não, é sim senhor. Só se você não entende nada de política. Então, não voto no Tarcísio, é uma opção minha. Eu voto no Fernando Haddad. Por isso e porque o Fernando Haddad é uma pessoa extremamente centrada, coerente, que tem até dificuldade de expor muitas das coisas que ele pretende fazer, porque ele é um professor universitário que não se presta a fazer essas pataquadas de promessas vazias para as pessoas. Então, meu voto no segundo turno para governador é do Fernando Haddad. E você vota em quem você bem quiser, não interfiro nisso. Tenho inúmeros amigos que votam no Tarcísio e eu nunca disse para eles, pô, que decepção! Não, é opção deles, isso é democracia, cara. Você vota em quem você tem que entender. Eu, pela liderança que exerço e pela posição que ocupo, eu tenho que dizer em quem vou votar. Porque muitas pessoas, eventualmente, me acompanham, quero saber como eu penso, né? Então eu tento dar uma explicação mínima para dizer, ó, meu voto vai por aqui ou vai por ali. Então eu, doutor Juan, voto no Haddad. Ponto, cara. Me respeita, bicho. Eu não pergunto porque que estou decepcionado com você, eu nunca falei isso para ninguém. Eu respeito a sua posição e aceito que você vote em quem você tem que entender. Isso é da democracia. Certo? Se você quiser saber mais detalhes do meu voto, vem conversar aqui comigo, não tem problema nenhum, tá? E para prefeito, não em 2024, né? Para presidente, eu tenho a minha opção de voto, cara. É o meu voto. Meu voto. Nenhum amigo meu que disse assim, eu voto no Bolsonaro, eu falei, ô bicho, que é isso, cara? Vai votar num cara chefe da milícia, num cara que despreza as mulheres, num cara que fala mal dos gays, num cara que chuta santo, num cara que despreza a igreja católica, fazendo troça na frente da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca falei isso, cara. Você vota em quem você quiser, a consciência é sua, a opção de voto é seu.
E eu respeito isso, bicho. Será que dá para você entender ou não? Então, quando eu falo assim, eu voto no Lula, eu devo ter meus motivos. Eu devo ter meus motivos para votar no Lula, não? Eu não voto no PT, eu voto no Lula, você entendeu isso ou não? No líder político Lula. Eu acredito no trabalho dele, eu creio que ele tem mais condição de desenvolver políticas sociais, que ele tem mais condição de desenvolver políticas trabalhistas, que ele tem mais condição de desenvolver políticas que atendam a faixa mais pobre da população, que ele tem mais condição de organizar o mundo político em Brasília. Não tenho temor algum que ele vá ter dificuldades para governar, é absoluto. O poder legislativo é extremamente maleável e dócil com o presidente e, sabendo conversar, eles seguem o presidente. Então eu voto no Lula, cara. Por que você fica perguntando para mim assim, Juan, que decepção! Em 2024 nós vamos ver, em 2024 nós vamos ver, bicho. 2024 é eleição para prefeito. Ou você vai dizer assim, eu não voto nesse porque votou no Bolsonaro, eu não voto nesse porque votou no Lula, eu não voto nesse porque é gay, eu não voto nesse porque é gordo, eu não voto nesse porque é magro. Ué, lá em 2024 nós vamos ver quem tem mais condição de governar a cidade e você vai decidir quem você vai votar espontaneamente, livremente, sem nenhuma pressão minha. Eu só vou me apresentar e dizer assim, olha, eu estou aqui, sou candidato e gostaria de contar com o seu voto por isso, por isso, por isso, por isso. E a minha história é essa. Então eu estou dando esse recadinho, assim, ó, porque ontem eu fui numa manifestação belíssima, belíssima aqui no Coreto, né? Onde nós fizemos vários partidos, fizemos uma manifestação de apoio ao Lula e ao Haddad. E eu estava lá, claro que eu estava lá. Ou você acha que eu sou um covardão que me escondo e que não exponho os meus pensamentos, as minhas ideias? Que eu não vou me expor, que eu posso me prejudicar. Não vou me prejudicar em absolutamente nada. Tá? Eu tenho uma formação, uma cultura e uma maneira de enfrentar os problemas que não permite que eu me esconda, que eu me acovarde e que eu seja oportunista. Eu tenho minha opinião, vou lá e expresso a minha opinião, cara. E você me respeita por isso, como eu respeito você pelo mesmo motivo. Tá bom? Ladrão, vota em ladrão. Bicho, a mulher do presidente Bolsonaro ficou presa 3 anos, é uma ex-presidiária. E daí? O Lula até prova em contrário, e tem gente até da área do direito falando muita bobagem. Ele não é condenado em absolutamente nada. Ao não ser condenado, ele é inocente. Até que algum processo crime o condene. Enquanto isso não acontecer e todos foram, não vem com esse papinho. Em 3 instâncias, não sei quanto, não, bicho, foi anulado tudo. Esse é o sonho de muitos filhos de alguns que eu conheço, que estão enroscados aí, que gostariam de ter as coisas anuladas. Isso aconteceu com ele. Então, ao ter a sua, todo aquele arcabouço de processos que fizeram contra ele anulado no tribunal no STF, ele voltou à condição inicial. E se algum outro processo for tocado, ou aqueles não for tocado adiante, e ele for condenado lá adiante, ele deixa de ser inocente. Mas ele é inocente, sim senhor. Ele não foi inocentado, porque só é inocentado quem é condenado. Ele não foi inocentado porque não foi condenado. Foi anulado aquilo. Então, argumentos melhores, pelo amor de Deus. Defenda o seu candidato, eu não vou tentar te convencer do contrário, eu vou respeitar a sua opinião e você vai respeitar a minha, ué. Por que não? Qual é o problema de você respeitar o que eu penso? Isso é democracia, bicho. Isso é democracia, sabe? Tem 2, só 2. Eu não sou covarde para anular voto, nunca fiz isso. E não sou covarde para votar em branco. Eu faço uma opção. Se não são os melhores,
dentro dos meus conceitos, eu escolho o menos pior. E você da mesma maneira, não é verdade? Me desculpe eu falar assim como se estivesse conversando com quem me interpela, mas é para que fique bem compreensível e seja bem palatável o que eu estou dizendo. Eu escolho um. Você escolhe o que você quiser. Aqueles que acreditam no meu trabalho me acompanhem. Os que não acreditam, não há problema algum. Eu vou amar vocês e respeitar da mesmíssima maneira. E eu não confundo as bolas, cara. Eu não confundo as coisas. Eu não confundo amizade com política. Não confundo. Porque tudo isso é muito tênue, muito passageiro. E o respeito e a amizade tem que perdurar por muito tempo, sabe? Por muito tempo. Então eu não deixaria de emitir a minha opinião. E eu estou emitindo a minha opinião, sabe? E é um direito que eu tenho, e eu acho que você tem esse mesmo direito. De todos aqueles que postam o que bem entendem, ou que falam o que bem entendem, e que tecem elogios ao presidente Bolsonaro, eu nunca critiquei, nunca questionei ninguém. Aí o doutor Juan vai lá e diz assim, eu vou votar nesse aqui, eu vou apoiar esse aqui. Quem é que se acha no direito de ficar questionando a minha opção de voto? Ou de falar a respeito da minha história, ou quem quer que seja? Eu não fiz isso com ninguém e gostaria que esses que se arvoram seus detentores da verdade e os mais qualificados para escolher o candidato, e fiquem na sua e deixem eu fazer a minha opção, tá bom? E não misturem os canais, não misturem os canais. Tcheco é corrupto. O maior esquema de corrupção da história do país e, quiçá, do mundo está montado agora, que é o denominado orçamento secreto. Enquanto o mensalão, que alguns dizem que é um esquema de corrupção do PT, o petrolão, né? Eu recomendo que vocês assistam alguns vídeos de fatos, né? Não de fofoca. Fofoca não. Ah, você viu o que fulaninho falou? Não, quero que você... Eu recomendo que você assista um vídeo, eu ponho a carinha dela aqui, e você procura. Dessa senhora aqui, é uma jornalista, chama... caramba! Ela chama Miri Lacombe. É apenas para ficar mais fácil, né? Essa moça aqui. Ela faz um relato assim, cronológico do que acontece dentro desse esquema de corrupção que atribuem a fulano ou a Beltrano, né? E você vai ver que já lá em 1900 e bolinha, né? Deixa eu lembrar aqui que eu tomei até nota. Lá em 1989, né? Aquele célebre jornalista que faleceu ganhou o prêmio ESSO de jornalismo com denúncias de corrupção na Petrobras em 1989. Não existia governo Lula nessa época, nem governo Bolsonaro, né? E isso trespassou vários governos e na época para quem vive política, né, do Geraldo Brindeiro, que era o procurador-geral da República indicado pelo Fernando Henrique, não aceitando as listas tríplices remetidas pelo Ministério Público, esse senhor engavetou todas as denúncias a respeito de corrupção na máquina pública. Quando o Lula entrou, ele aceitou o nome indicado pela lista tríplice, ele não burlou a lista tríplice e instalou mecanismos de acompanhamento e de investigação de corrupção. E as coisas apareceram, né? O que ficou engavetado durante muito tempo
o governo Lula abriu para que todos soubessem o que é que estava acontecendo, sem temor algum. E hoje as pessoas confundem. Começou lá, não, bicho, não começou lá, para, estuda um pouco, bicho, fala bobagem. Já começou bem antes disso, muito antes disso. E o presidente Lula escancarou, botou para investigar, criou estruturas dentro do governo que poderiam acompanhar e expor todas as vísceras do poder. E a coisa evoluiu como evoluiu, né? Então não cabe mentira. E o mensalão, foi um esquema de corrupção que envolveu 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. O desvio aqui na pandemia foi de 40 milhões, para você ter uma ideia, né? 100 milhões de reais. O orçamento secreto são 20 bilhões de reais. São 200 vezes maior do que o mensalão. E esse é o maior esquema de corrupção já implantado dentro do país. Porque ninguém consegue saber onde é que vai parar esse dinheiro, quem indicou para onde vai esse dinheiro, que é fartamente utilizado para a compra de votos. Não é à toa, né, que nessa eleição fortaleceu demais a base do senhor presidente, elegendo deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores, etc. e tal, porque esse dinheiro andou a rodo dentro do país. E olha que curioso, até para que a live ficasse mais elucidativa, né, hoje começaram a aparecer as primeiras prisões devido ao uso do orçamento secreto para corrupção. E as primeiras que aparecem, para tristeza nossa lá no Piauí, são dentro da área da saúde. Prenderam 2. E agora isso pode desencadear e prenderão muitos mais, porque é indubitável, e a Simone Tebet colocou isso muito bem durante a campanha, que esse é o esquema de corrupção maior do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E as pessoas enxergam como bem entender, né? Enxergam como bem entender. E dão as desculpas que quiserem dar. Mas isso tem origem no poder central, isso tem origem lá no poder central, e se evoluiu dessa maneira, foi porque deixaram evoluir, porque poderiam ter intimidado isso politicamente. Não houve interesse em intimidar, porque isso agitaria a máquina eleitoral do atual governo. Então você defende e vota em quem você bem entender. Eu não vou tentar convencer você a mudar o seu voto. Aquele que ainda não tiver definido o seu voto, eu convido para me ouvir e usar e entender os meus argumentos. Agora, mas da minha opinião e do meu voto, cuido eu. Você cuida do seu. E eu respeito você. Mantenho a amizade, não te ameaço, não faço nada disso. 64 anos, cara. 64 anos tenho eu. Já aprendi que na vida você desvia daquilo que não vai mudar em nada a sua vida, a minha vida, né? Fechado? Beleza? Não vou perder nenhum amigo, porque aquele que deixa de ser não era amigo. Em 2024 eu vou para a luta, orgulhosamente, sem a pecha de covardão, sem a pecha de ausente, sem a pecha de omisso. Eu defino as minhas coisas e quero que entendam que isso é um direito meu. Tá bom? Eu falei que eu ia falar disso, né? Quinta-feira que vem nós vamos fazer live, vamos mostrar as pataquadas do governo municipal e vamos tentar convencer aqueles que não definiram o seu voto para que acompanhem
a nossa proposta, tá bom? Mas se você definir o seu voto, eu tenho muito carinho por você, cara. Muito carinho, muito respeito. Eu vou ter o meu, você tem o seu, tá bom? Quinta-feira estaremos juntinhos. E o que mais me interessa, além do processo eleitoral vigente, é expor as vísceras da baixaria que está implantada dentro do governo de São Sebastião. Isso eu não vou abrir mão de fazer, tá bom? Quem tirar proveito, que tire. Não faço por mim, faço pela minha cidade. Covarde não, omisso não, ausente não. Eu tenho posição. Um grande beijo, até quinta-feira.